Fala, nerd! É chegado o grande momento. Aula Master, mas não é qualquer aula Master, é a aula Master do PTE, galera. É a aula Master em que eu vou mostrar para você esse grande bônus que eu vou te dar de presente, que pode, com certeza, com convicção, salvar a tua organização e principalmente a tua C3 na redação, e pode ser um grande diferencial. Certamente será um grande diferencial para você, tá? Redação sem planejamento, sem plano estratégico não existe. É aqui que a gente vai chegar. Na nossa última aula master, nós falamos das últimas competências do Enem, competências 4 e 5, e agora o nosso objetivo é este: salvar definitivamente a sua redação com o plano de texto estratégico do tio Nerd. Segura que vai ser bom demais. Vamos parar de conversinha. Hoje eu não vou me demorar muito não, viu? Hoje é conteúdo aqui para mostrar para a galera como é que é o PTE. Olha só, plano de texto estratégico é uma exigência da competência de número 3, tá? Você precisa demonstrar que houve planejamento. Não existe texto sem planejar. Significa que a primeira coisa que você vai fazer é ler a proposta de redação e seguir todos aqueles passos que eu já mostrei para você. Depois que você seguir todos aqueles passos, você vai fazer o seu PTE. Não me importa na hora da prova onde você vai arranjar de fazer. Só não escreva na banca, porque é a banca de uma escola e é feio a gente riscar a banca de escola. Tá? Mas se vai ser na capa do caderno de prova, na contracapa do caderno da prova de Ciências Humanas, você vai planejar, tá? E depois você vai fazer o seu rascunho. Só existe rascunho depois do PTE, beleza? Então vamos seguir passo a passo. Eu vou te mostrar ponto por ponto como fazer o PTE. Você pode fazer aí numa folhinha de papel, num caderno, em casa, aproveita, tá? Eu vou lendo com você e vou lhe mostrar como funciona, até porque o que está por trás de tudo isso eu já te dei de presente. Já te dei de presente nas aulas master. Vamos lá. Olha aí. Primeira coisa que a gente vai fazer, identificar as palavras-chave. Lembra da nossa mochila, da nossa lista nerd, a lista vocabular nerd? É aqui que ela vai nascer. A lista vocabular, tá? A nossa mochila, o mochilão para a manutenção temática. É aqui que ele nasce, ok? E aí você vai separar os sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, tá? E hiperônimos, que vão lhe ajudar ali a não apenas ter um bom vocabulário, mas um vocabulário atrelado do ponto de vista lexical e semântico ao tema. Tá? Isso é muito importante, até porque para fazer a seleção das palavras-chave, você tem que ter lido e interpretado o tema do jeito que eu ensinei lá no GPS do tema. Beleza? Muito bem. Então, depois que você identificou as palavras-chave da frase temática, faltou um hífenzinho aqui, tá? Depois que você identificou as palavras-chave da frase temática, é de suma importância que você pontue com cuidado quais sinônimos podem ser usados. Você vai usar todos? Não. Quais antônimos poderia usar? Vai usar todos? Não. Agora, caramba, não me vem muita coisa à mente, Marcos. Cara, eu tenho certeza que você consegue me dar pelo menos um de cada. Já ajuda. Já ajuda você não repetir a frase temática inteira. Então é para não repetir palavra, é para se manter no tema, é para demonstrar conhecimento vocabular atrelado ao tema e garantir manutenção temática, se manter ali no campo lexical, no campo de sentido, coisa que a gente já viu. Beleza? O lugar no PTE que você vai colocar é ali antes do campo da introdução. Tem um quadrinho, tá, que eu coloco lá para você. Tema e palavras-chave, e aqui o tema e sinônimos, hiperônimos, hipônimos, etc. Tá bom? Maravilha. Seguindo. Segundo passo. Você vai analisar os textos motivadores. Ok? Na sua prova de redação, tem pouco espaço na folha da proposta em si, onde há as orientações, os textos motivadores e a proposta.
mas dá muito bem para você ali rabiscar os textos motivadores. Então leia os textos motivadores, grifando, apontando, sublinhando, tá? Brigando com o texto. Leitura de quem interpreta, leitura briguenta, runhenta, leitura lutadora, desbravadora do texto, tá bom? E aí você vai retirar dados, citações, argumentos de autoridade, alusões que você possa usar nas exemplificações e nos desdobramentos. E aí, num cantinho, você vai fazer a paráfrase dessas coisas. Você vai escrever com as suas palavras. Primeiro, porque se você conseguir usar, ou quiser usar, ou achar pertinente usar, você vai usar não copiando, beleza? E outra coisa, se usar, lembre-se, você vai ter de buscar também outra fonte de dados, argumentos de autoridade, de citações, você vai ter de buscar outras fontes, onde no seu repertório constituído na sua formação de estudante do ensino médio, nas suas vivências, leituras, livros que você assistiu, obras que você buscou, tá? Então, jornais que você leu, então é a sua bagagem, tá? Usei algo dos textos motivadores, é um pacto nosso que tem de usar outro de fora, tá bom? Se ainda assim você perceber que, ou não, meu repertório de fora, tá? Na verdade, se você perceber que o seu repertório de fora tá ok, não precisa usar os textos motivadores, você não perdeu nada, você garantiu, com a leitura atenta e com a paráfrase, que você sabe agora qual é o caminho que o Enem lhe sugere. Você sabe bem as pistas que o Enem já lhe deu para você formular o seu ponto de vista. Ok? Então, quando o corretor lê seu texto, certamente ele vai dizer: esse aqui é nerd, essa aqui é nerd. Captou a ideia dos textos motivadores e não usou. Ou usou, mas não copiou e ainda por cima trouxe algo a mais, algo que não está nos textos motivadores. Combinado? Pacto é pacto, ok? Muito bem. Então, fez isso, você já pode, nesse momento, eleger um repertório para o seu giro nerd. E aí você vai colocar esse repertório aqui, tá? De preferência, já coloque esse repertório, como ele será legitimado, qual a relação de pertinência dele com o tema, ou pelo menos garanta que tem essa pertinência, e como ele será produtivo, tá? Se bem que o giro nerd, ele é muito mais uma estratégia de efeito para o final, porque esse repertório volta aqui, tá? O mesmo repertório, vou usar aqui o asterisco no seu uso típico, quem assistiu a Master sabe o que é isso, ele regressa lá no final, lá na faixa da proposta de intervenção, ok? Muito bem, maravilha. Terceiro passo, você vai fazer o brainstorm nerd. Você vai fazer o brainstorm. Isso é muito, mas muito importante. Isso lhe dá liberdade. Você se livra das ideias. Joga no papel. Você vai colocando, caramba, isso me deu essa ideia. Eu penso sobre isso, tá? Eu tenho essa fonte que eu me lembro que talvez tenha alguma coisa a ver. Tem aquela série que eu assisti. Coloca tudo, joga tudo. Causas, consequências, argumentos de autoridade, dados estatísticos, filósofos, sociólogos, pensadores, literatos, obras literárias, não literárias, ficção, não ficção. Coloca tudo. Vai usar tudo? Não. Você vai selecionar. E como é que você vai selecionar? Aí vem a dica. Primeiro, pense. Tá? O problema se relaciona com que eixo temático? O eixo temático desse tema aqui é meio ambiente. Meio ambiente. Ou não, o eixo temático desse tema aqui é tecnologia. Tecnologia. São 10 eixos temáticos no Enem, tá? Ele afeta algum direito? Você precisa pensar isso aqui. Isso aqui te ajuda a fazer tese. Isso aqui te ajuda a trazer argumento, tá? São perguntas que já, de certo modo, são problematizadoras, tá?
Ele afeta algum direito? Afeta o direito à liberdade de crença, afeta o direito à liberdade individual ou alguma liberdade coletiva, tá? Não afeta o direito à vida, afeta o direito de ir e vir, afeta o direito a um meio ambiente, né, protegido, saudável, mantido em estado de conservação, ok? Enfim. Qual direito é esse? Ele se relaciona com que aspecto da natureza humana? Isso aqui também é interessante, tá? Ajuda lá para você eventualmente escolher algum aspecto no Ai Medo. Maldade, egoísmo, violência, saúde. Que aspecto da natureza humana diz respeito à individualidade, diz respeito a algo de foro muito íntimo ou de questão mais social? Tá bom? Responda. Qual a minha posição diante desse problema? Coisa mais fácil é dizer concordo, não concordo, acho um absurdo, não acho. Você não vai colocar isso na sua redação, mas você vai começar a tomar ciência do seu posicionamento diante daquilo. Isso vai lhe ajudar a pensar em que palavras PIP, palavras indicativas de posicionamento, você vai eleger para o seu texto. Tá? E pode inclusive consultar a lista de mais de 150 de palavras, usos e expressões com peso PIP que eu tenho para vocês. Como eu posso defender a minha posição e refutar posições contrárias? Não, eu posso defender apontando as causas e relacionando essas causas à realidade brasileira, contrapondo essa realidade a algo que seria ideal, e aí eu consigo, né, defender a minha posição. Perceba, ninguém está pedindo para você comprovar argumento. Ninguém está pedindo para você criar argumento. Os argumentos já existem. Eu já te disse lá no Ai Medo, eu já te disse lá no F4T2, ok? Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar os argumentos que já existem, eles estão aí, tá? E a gente te dá muito argumento já para você buscar, né, e relacionar se interessa a você, se tem a ver com a sua posição ou não, e aí você vai, posicionado diante daquilo, sustentar isso, desdobrar, detalhar, justificar, explicar, fundamentar com repertório. Você não vai, né, ter de comprovar nada. Tire isso da cabeça, tá bom? Faça em forma de lista, anotando aí pelo menos 4 argumentos que vierem à sua cabeça. Eu estou falando aqui do mínimo. Podem vir 500. Não vai vir isso tudo não, tá? Mas vai vir um número X. Um número X. Eu vou até tirar esse 4 daqui, vou apagar esse 4 aqui, e vou dizer que é um número N, tá? E reticências aqui. Indefinido esse número de argumentos. Você vai selecionar 2, tá? 2 argumentos. Aqui eu vou chamar de A1 e aqui eu vou chamar de A2. Selecione para que eles sejam os seus argumentos ponte. Ponte para o D1 e ponte para o D2. Beleza? Muito bem. De preferência, por que é que eu risquei esse 0 aqui, né? O primeiro argumento eu chamei de argumento 0, já risquei. Porque há uma tendência, isso não é uma regra universal, não é uma verdade absoluta, tá? Mas há uma tendência que as primeiras coisas que vêm à mente da gente sejam aquelas mais óbvias, do senso comum, que todo mundo faz. Então verifique se não vale a pena descartar aquelas primeiras, porque muito provavelmente seu cérebro foi pelo caminho mais fácil, tá bom? E aí selecione 2. Quais as que você sabe usar melhor? Aquelas sobre as quais você sabe discorrer melhor. As que você consegue desdobrar melhor, fundamentar melhor. Aquelas sobre as quais você tem mais repertório. Tá? A gente escreve bem sobre aquilo que a gente sabe. Tá bom? E se você começar a aplicar todas as outras técnicas nerd, pode ser o tema que for. O tema que for. Tá bom? Até os argumentos eu já deixo pronto para você, cara. Tá? Então vai dar certo. Tá bom? Muito bem. Seguindo aí, terceiro passo. Aí você vai para a parte que diz respeito à sua introdução. Aqui é a intro, tá? É a introdução. Tem um espaço ali para você colocar a sua contextualização, como é que ela vai ser feita, tá? Tem um espaço para você colocar o giro nerd, o repertório que volta lá, o repertório-chave que volta na conclusão, ok?
um espaço para você colocar a ponte para o D1, a ponte para o D2, que são os dois argumentos. Aqui você pode usar o ATS ou não, mas eu gosto muito porque cria aquele efeito especial que a gente aprendeu. Aí você escolhe o tipo de tese. Se não quiser nenhum desses tipos de tese que eu ensino para vocês lá no NERD, antecipação de ideias, responsabilização, problematização, contraste, avanço e desafios, existem muitos outros e a gente sabe disso, você pode optar pela técnica que eu ensinei a vocês para elaboração de tese. Beleza? Muito bem. Inclusive falei dela aqui nas nossas aulas master. E aí que você coloca o seu ponto de vista a ser defendido e, se possível, já relacione algumas palavras PIP que podem lhe ajudar a marcar esse ponto de vista durante o texto. Ok? Maravilha. Vamos lá. Antes de a gente prosseguir, vamos chegar naquela hora? Printa a tela. Printa essa tela e hoje é especial, viu? Hoje é especial. Se eu fosse você, eu dava aquele print com gosto. Sabe? Com a faca no dente, sangue nos olhos, dizendo assim, eu vou transformar a minha redação agora de maneira definitiva, com todas as aulas master que eu assisti e agora com essa, com as outras 9 e agora com essa bônus para fechar com chave de ouro, tá? Printa essa tela que daqui a pouquinho, hoje é o dia que tem a hashtag a mais, né? Beleza. Então olha lá, se liga nisso aí, tá? Olha aí. Passo 4. Seleção de repertórios socioculturais. Tá? Que repertórios? Aqueles que se relacionam ao D1, até porque o do Giro Nerd você já escolheu, e aqueles que se relacionam ao D2. E aqui eu vou te dar o ouro, tá? Se você quiser printar essa tela, pode printar também, para guardar para você anotar depois. Olha só. Eixos temáticos do Enem são 10. Meio ambiente, saúde, tecnologia, educação, segurança, cidadania, cultura, ética, internet e economia. Ok? Eles podem se interligar. Eu posso ter um texto falando de ética na tecnologia, claro que eu posso. Tá? De tecnologia na educação, claro que eu posso. De saúde e meio ambiente interrelacionados, claro que sim, tá bom? Mas são esses 10 eixos e há uma tendência do Enem em focar bem em um, mas eles podem aparecer interrelacionados sim, tá bom? O repertório que você escolheu, eu coloquei uma lista imensa, você pode ampliar, você pode colocar outros aqui, tá bom? Mas essa lista já ajuda você a pensar num monte de coisa. É um filme? É uma série? Tá? Chame filme e série de obra fílmica, obra cinematográfica, obra ficcional, fique à vontade. Tá? Obra televisiva ou simplesmente série, filme. Tem gente que tem preconceito com esse nome, série. Você pode usar, tá? O corretor sabe o que é. Tá bom? Não tem problema. Tá bem? Agora, a não ser que você queira mostrar um pouco mais de sofisticação, aí tudo bem, né? Na obra fílmica, na obra cinematográfica, na obra ficcional, The Walking Dead, uma série, tá bom? Não tem problema. Documentário, podcast, telenovela, desenho, pode ser inclusive desenho animado, tá? Obra literária, e podem ser os livros ou os autores dos livros. Eu posso citar, né, Carlos Drummond de Andrade ou A Rosa do Povo, ou um poema específico de A Rosa do Povo, citei A Flor e a Náusea, tá? Que está lá na Rosa do Povo de Drummond. Uma escolha, tá? Eu escolhi Manuel Bandeira, mas eu quero falar de Evocação do Recife, que está lá no livro, tá? É outra coisa, tá bom? Muito bem, está lá na Estrela da Vida Inteira, ok? Muito bem. Obra de arte, aí pode ser pintura, escultura, arquitetura, música, ópera, obra de arte de uma maneira geral. A música também tem um lugar especial, até porque você pode escolher aí uma música específica da MPB. Na música Pai, de Chico Buarque e Gilberto Gil, é feita uma crítica, beleza? Não é Pai, né? É Cálice. Na música Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil, porque tem um refrão, pai, afasto de... Fiquei com pai na cabeça. Muito bem. Outra área do conhecimento, aí você pode optar pela matemática, física, química, biologia, geografia, tudo, tá? Constituição Federal e as leis infraconstitucionais. A Constituição está no topo do nosso ordenamento jurídico e todas as demais leis vêm na sequência, tá bom? Notícia ou algo da atualidade também vale, desde que citada a fonte. E essa fonte precisa ser
fidedigna, verificável, real e de preferência de larga circulação e de conhecimento nacional, de preferência. Tá bom? Muito bem. E aí vem a grande questão. Escolhi o meu repertório, relacionei esse repertório a minha ponte de D1 e a minha ponte de D2, ou seja, ao meu A1 e ao meu A2, que eu lancei antecipadamente na introdução para preparar o meu leitor para os desenvolvimentos, os parágrafos de desenvolvimento. Como é que eu vou fazer a produtividade? Vai ser através de uma comparação, de uma contraposição ou de uma explicação que eu mostro para você que são as formas mais simples de você gerar produtividade. Retoma o repertório, traz uma comparação, traz uma contraposição ou traz um exemplo e você gera produtividade. A gente viu isso aqui também. Lembrando que o repertório deve ser LPP sempre, ok? Maravilha. Na próxima etapa vem a parte dos desenvolvimentos, D1 e D2, tá? Aí o que é que vai acontecer? Tem um espaço para você colocar o conector ou o operador argumentativo de D1 e um espaço aqui também verdinho para colocar o conector, de preferência operador argumentativo de D2, tá? Depois aqui embaixo, logo embaixo, a estratégia de organização argumentativa de D1 e de D2. Eu vou organizar os meus argumentos na relação causa-causa, na relação consequência-consequência, na relação causa-consequência, no método NERD eu explico que tem método para fazer isso, não pode fazer de qualquer jeito. Se eu vou trazer causa e consequência em um e causa e consequência em outro, tem método, tá? E algumas pessoas me perguntam, Marcos, por que é que você coloca as estruturas de D1 e de D2 tão parecidas, hein? Por que é um tão semelhante ao outro? Né? Porque isso é uma exigência que aquela emissora famosa não fala para você. As estruturas dos dois parágrafos têm de ser minimamente equilibradas e de preferência paralelas. É como se um parágrafo fosse o espelho do outro. O que muda é a estratégia de organização. Tá? E no método NERD eu explico isso direitinho para você. Tá bom? Aqui, os argumentos que você escolheu. Aqui você já pode fazer o rascunho do seu tópico frasal, um mini rascunho do seu tópico frasal. Já pode pensar aqui no repertório. O repertório você coloca aqui. Repertório do D1, repertório do D2. Como é que você vai fazer a conexão desse repertório com o tópico frasal? Como é que você vai retomar esse repertório para dar a ele produtividade? E segue, tá? Tanto no D1 quanto no D2, essa estrutura, beleza? Depois você vai eleger a melhor estratégia argumentativa, já falei disso, né? Causa, consequência, etc. E vai relacionar os operadores argumentativos que mais fazem sentido para o seu texto. Aqui eu dou um exemplo genérico, tá? Da introdução, entre o D1 e a introdução, em primeira análise, entre o D2 e o D1, em contrapartida, entre a PI e o D2, logo, tá? Ou, sob essa ótica, em decorrência disso, assim, portanto, tá bom? Então, você faz essa relação para garantir os três operadores argumentativos começando seus parágrafos. Beleza? E tá aqui, ó. Você coloca os operadores do D1, do D2, e já pode colocar também o da PI. Aqui o espaço para você eleger a estratégia que vai relacionar D1 e D2. Isso é muito importante para que você saiba qual é o caminho que você vai seguir nos seus desenvolvimentos. Ok? Maravilha. E aí você vai enumerar os elementos válidos da sua proposta de intervenção. A ação interventiva, o agente interventor, o modo e o meio, a finalidade e o efeito e qual deles você vai detalhar. E como vai ser o detalhamento? Vai ser por exemplificação, explicação, justificativa, e eu explico bem direitinho também para você lá no Método NERD como é que a gente pode fazer isso de maneira bem legal, mas eu já lhe dei a grande pista aqui na aula Master, tá? E olha lá, se lembra disso aqui, tá? Pelo menos uma proposta completa, garantindo que todos os elementos trazidos pelo seu texto, todos os problemas relacionados ao tema sejam enfrentados
pelo menos combatidos de alguma maneira, algum tipo de intervenção de ordem social que possa gerar enfrentamento à questão. Solução é difícil, a gente sabe, tá bom? Ah, Marcos, mas não deu para todos. Aí você faz a propostinha. A propostinha que tem de ter obrigatoriamente ação. É bom que tenha agente. E aí você pode detalhar um dos dois se quiser na propostinha, tá bom? Muito bem. Próximo ponto, proposta de intervenção. Aqui é a API. Proposta de intervenção. Você já colocou lá o conector. Aqui você insere todos os elementos, ação, agente, modo meio, efeito, detalhamento. Qual elemento vai ser detalhado, se é a ação, o agente, o modo meio ou o efeito. E o detalhamento vai ser feito por meio de, isso aqui está relacionado diretamente ao detalhamento, exemplificação, explicação, justificativa, e tem um espacinho aqui que você já pode rascunhar alguma coisa, e aqui você já vai ter preenchido desde o início, que é o giro nerd. Por quê? Porque no final você vai colocar o seu happy end, deixando claro o seu amor aos direitos humanos, e vai fazer uma alusão àquele repertório que você usou lá no começo da sua redação. Sem isso aqui, não existe rascunho. O rascunho é depois do PTE. PTE primeiro, rascunho depois. Ok? E aí o seu rascunho vai sair de maneira muito mais rápida. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você assistiu a todas as aulas Master, se você seguir o PTE e praticá-lo em todas as redações que você fizer daqui para frente, sabe aqueles 90 minutos que todo mundo usa na redação do Enem para você, aos poucos, com o passar do tempo, porque nada disso é do dia para a noite, mas você vai ver como vai dar um salto. Rapidamente isso aqui vira 40 minutos para você. Rapidamente isso aqui pode virar menos que 40 minutos. Sabe em quanto tempo eu fiz a minha redação em 2016, que tirou nota 1000? Olha o tempo que eu tive para fazer as provas objetivas. Eu fiz a minha redação nota 1000 em nada mais, nada menos que 30 minutos. Isso já contando revisar o texto passado a limpo para ver se estava tudo ok. Então eu li a prova, eu fiz o PTE, eu fiz o rascunho, eu corrigi o rascunho, eu passei a limpo, eu ainda reli a passada a limpo, olhei para a redação e disse, está ok. 30 minutos, em meia hora, nota 1000. E não é porque eu sou professor, não. Até porque eu já tinha feito o Enem outras vezes, já era professor. Tá? E só consegui a nota 1000 quando eu coloquei o meu método à prova e realmente ele foi aprovado. Ok? Muito bem. Isso aqui é ouro. Ouro. Tá? Sem isso, sem deixar que claramente para o seu corretor, e quem faz isso deixa claro para o corretor que houve planejamento, não existe gabarito de C3. Não tem como você gabaritar C3. Tá bom? Não tem. Né? E veja que não ajuda só para C3 em específico, né? Ajuda para o texto todo, para tudo, para todos os elementos do texto. Tá bem? Beleza! Papo sério, agora vamos, né, participar. Pega o print que você tirou, coloca seu nome, coloca a sua cidade lá nas redes sociais do Super Aprova, todas elas. E a frase é: vou salvar minha redação no Enem com o PTE Nerd. Vou salvar a minha redação no Enem com o PTE Nerd. Coloca lá o printão. Massa! E agora temos mais uma hashtag. Você vai colocar a hashtag MasterBônus, hashtag SuperAprova e essa, aquela que você mais quer na sua vida. Redação Enem e redação Enem com o método Nerd. É redação nota 1000. Redação nota 1000. Sim, senhor. Sim, senhora. E aqui está. O método Nerd está de braços abertos para você. Seja bem-vindo.
Você passou pelas aulas Master, você chegou ao PTE e agora você tem diante de você o método testado e aprovado que me fez tirar nota 1000 no Enem. Depois de muitos anos, quase 2 décadas, sem estudar matemática, física, química, biologia, sem tempo para isso, tá? Com filho, trabalhando, dormindo tarde, corrigindo prova. E eu fui 4º lugar de Direito numa das universidades mais concorridas e tradicionais do Brasil, a Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco. A redação era peso 3. Com o meu 1000, ela me garantiu 3.000 pontos. Fora as outras disciplinas que eu não fui mal, não fui maravilhoso, mas não fui mal. Tá? Até porque há muito tempo não estudava matemática, física, química, geografia e história. Fui 4º lugar. Eu quero muito disso para você. Imagine como você pode ir além do que eu fui. Isso não é sobre mim. Isso aqui não é sobre Marcos de Andrade, tio nerd, ter tirado nota 1000. Até porque eu não nasci o cara que tirou nota 1000, não nasci o tio nerd. Tá? Isso aqui é sobre você. É sobre você poder tirar esse 1000. Tá? O método NERD ele é um protocolo dividido em 4 grandes etapas. Na verdade 5, porque a primeira você acabou de passar por ela, é a aula master. Tá? Normatividade. E tem todo um protocolo para a gente ganhar esse grande valor. Estrutura. Você precisa dominar as estruturas de todas as pessoas que tiram nota 1000, inclusive a minha. Tá? Sem essa estrutura, você vai ficar batendo cabeça e vai virar um expert em tirar 720, um 720 muito bem tirado, mas vai ficar no 720. Ok? Existem estruturas que só quem tira 1000 sabe quais são, conhece, faz e tira 1000 de novo. Ok? R. Referência. Seu texto precisa ir além. E quando você vai além e passa por essa etapa, você chega à diferenciação. E esse protocolo, que eu criei com todo carinho para você, segue toda uma lógica de fases, de elementos aceleradores que essa galera maravilhosa aqui do Super à Prova preparou para você, tá bom? Aqui você vai se tornar quase como num RPG da redação, um ninja da norma, depois um elaborador expert, depois um redator de referência, depois um dominador diferenciado. Eu quero muito que você me permita que eu seja o seu mentor nessa jornada, para que a gente possa juntos repetir com você, na sua vida, aquilo que eu fiz na minha. Já pensou? 4º lugar, 3º, 1º lugar na universidade dos seus sonhos. Eu não sei você, mas eu quero isso para a sua vida. Você devia querer também. Então, a gente se vê. Nosso próximo encontro é no Super à Prova, o ecossistema educacional digital que vai mudar a sua vida. Eu vejo vocês no Método Nerd. Beijo, nerd. Valeu, um abração. Tchau, tchau.